Amados irmãos, unimos todos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, agora queremos nos achegar ante Ti agradecidos por novamente, Pai, o Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos em Sua casa e vivermos assim uma hora de graça, uma hora de benção, uma hora da qual o Senhor quer colocar para nós tudo aquilo que é necessário para que possamos ser fortalecidos, para que possamos buscar a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, voltados também com ouvidos santificados para ouvir a Sua palavra e rogar a Ti a Tua benção, Pai. E o profundo desejo em estar na íntima comunhão com o Senhor, com o Seu Filho, com o Espírito Santo, com o nosso apóstolo maior que vai à frente, nosso apóstolo de distrito, nossos apóstolos aqui no Brasil, bispos e servos. E viver uma hora de alegria, Pai, uma hora da qual o Senhor quer mostrar para nós tudo aquilo que é o caminho que temos que percorrer, um caminho de graça, Pai, um caminho do qual também, quando nos colocamos firmes no propósito de aceitar a Tua palavra, aceitar os exemplos e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é possível. E tudo acontece, Pai, de uma forma maravilhosa, onde podemos entender, principalmente os nossos irmãozinhos, jovenzinhos, os que agora também estão integrando, que passaram pela confirmação, que fizeram o voto de confirmação e agora também estão na juventude, estão também com certeza alegres de poder participar da juventude e ter também todos os novos afazeres daquilo que diz respeito a uma vida de fé, de um filho de Deus, que quer seguir a Sua benção, quer seguir Teus ensinamentos, e todos voltados a nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, eu quero pedir para todos os que estão participando, jovenzinhos desta hora, desse serviço divino, e pedir também para aqueles que estão impossibilitados por muitas razões. Às vezes não sabemos as razões das quais eles estão impossibilitados, mas rogamos a Ti, pela Tua ajuda a esses, para que em breve também possam participar dos serviços divinos. E que em breve também, Pai, dentro daquilo que, como estamos vendo, a normalidade do tempo difícil que estamos vivendo, que é essa pandemia, que já estamos voltando à normalidade, Pai, que em breve também possamos ter os serviços divinos para a juventude presenciais e na comunhão de filhos de Deus estarmos todos juntos, presentes e vivendo essas horas tão formosas e tão alegres, daquilo que temos lembrança, daquilo que muito já podemos viver. Queremos pedir tudo nessa hora, Pai, em Teu nome, Pai, no nome de Seu Filho, e viver essa graça, e pedimos tudo em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada juventude, para esse serviço divino, o apóstolo maior tem nos colocado uma palavra que está em Marcos, no capítulo 6, no versículo 48 ao 49, e que nos diz: E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos.
Amados irmãozinhos, para mim é uma alegria poder, juntamente com o pastor Alberto, o irmãozinho organista também, e os irmãos aqui, servos, presente neste dia, nesta hora da qual o apóstolo maior tem uma palavra formosa para nós, onde Jesus anda por cima do mar. E para mim assim é uma alegria muito grande, porque esse ano é o primeiro serviço divino para a juventude que posso, juntamente com o pastor Alberto, realizar. Passar por um período de licença médica, mas graças ao nosso bom Pai estamos aqui e vivendo essa hora tão formosa com a juventude. Podemos dizer assim, a esperança que temos nos trabalhos dos quais são designados a juventude, aquilo que é o futuro de nossos jovenzinhos, e não pensamos, quando falamos em futuro, somente na vida material, mas para nós, filhos de Deus, principalmente na vida espiritual, porque o nosso futuro é promissor. O nosso futuro é estarmos junto com Cristo. E isso nos traz muita alegria. Não é um futuro, muitas vezes poderíamos dizer, incerto, pelas muitas situações, por aquilo que vocês vão viver nesse serviço divino, que fala situações de ventos contrários. E nós sabemos o que significa isso, vento contrário. Como aqui, nessa situação aqui que Jesus pôde ajudar os seus discípulos. O irmãozinho tocava um hino que parte desse hino diz sossegar, não é assim? Então, era o que os discípulos estavam precisando naquele momento, sossegar. Que eles passaram por um momento de aflição, um momento difícil, um momento, poderíamos dizer, de provação e um momento de confiança, poderíamos dizer assim, porque eles receberam uma ordem de Jesus e estavam cumprindo, e passaram por uma turbulência muito forte, ventos contrários, fazendo com que eles não conseguiam se movimentar, sair do lugar. Por isso que diz, e vendo que se fatigavam, o que significa aqui isso? Jesus, ele tinha acabado de realizar o Sermão da Montanha, ali onde houve a multiplicação dos pães. E com essa situação, então ele disse assim para os seus discípulos, para que eles pegassem o barco, e remassem e fossem ao outro lado, do mar ali, numa cidade da qual era para eles aguardarem Jesus, porque eles iriam na frente e Jesus se colocou ao monte para orar. Mas como Jesus, através da benção e a graça de Deus, ele tinha o poder também de saber tudo que poderia acontecer, ele orava e estava olhando para os seus discípulos. E via que os ventos fortes agitavam as águas, e eles remavam e remavam e remavam e não conseguiam sair do lugar. E amados, aí o que aconteceu? Jesus, nesse momento, então, o que ele fez? Ele se colocou adiante deles, para que pudessem ajudá-los. E ele foi ao monte orar, e dali ele viu toda a tribulação da qual os seus discípulos estavam vivendo, e ele se colocou adiante deles para poder ajudar os seus discípulos. Quando ele tomou essa atitude e ele esteve ali perto de seus discípulos, eles se assustaram, porque era noite e eles não tinham a claridade necessária, ou talvez nenhuma claridade,
para poder ver o que estava acontecendo, e viam que um homem se dirigia adiante deles. E esse era Jesus. E Jesus assim queria ajudá-los. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa abordagem de Jesus, amados irmãos, ela foi uma abordagem da qual poderíamos até dizer uma experiência para fortalecer a seus discípulos. E ali também foi uma situação da qual eles puderam sentir a graça e o poder de Deus sobre seu Filho. E amados, Deus Pai, Deus Filho. Então eles viram, e eles achavam que era um fantasma que estava se dirigindo a eles. E quando foi se aproximando, eles viram que era Jesus. E tem também uma passagem muito bonita, que já foi vários serviços divinos que podemos ter, tema de serviço divino, que eles ficaram surpresos, eles ficaram atônicos com tudo aquilo que podiam ver. Imagine, se fosse para nós, hoje, com toda a situação, com toda a tecnologia, com tudo que podemos ver, se nós tivermos numa situação semelhante à noite em um barco e alguém vier andando sobre o mar em nossa direção, o que nós vamos sentir? Medo, não é assim? E foi o que eles sentiram, e aqui como diz, e eles até gritaram de susto, porque achavam que era um fantasma. E quando viram que era Jesus, e amados irmãos, mudou toda a situação, e como podia dizer, já teve uma passagem nessa situação, que já tivemos vários serviços divinos a respeito disso, que Pedro, ele ficou surpreso, e ele ficou tão maravilhado com aquilo que podia ver, que ele até pediu para que ele pudesse ir ao encontro de Jesus. Então, num certo momento ali, ele teve uma fé poderosa, tanta qual que era essa de Jesus, que ele sentiu o desejo de ir até Jesus. Mas sabemos da história o que aconteceu. Quando começou, ele temeu novamente ali e foi resgatado por Jesus até o barco. E amados, então vemos que essa abordagem de Jesus foi para mostrar a eles a força de Deus. E o apóstolo maior, ele coloca aqui para nós também uma situação que não foi somente ali, nessa situação ali de Jesus. No antigo pacto também, ele também pôde mostrar a sua intercessão, a sua ajuda para Moisés, também numa situação da qual para Moisés e para Elias, que eles perderam o ânimo. Elias, ele perdeu o ânimo de uma forma, porque ele estava sendo perseguido, e ele seria morto se eles o encontrassem, e ele perdeu o ânimo de uma forma que ele pediu para Deus que ele queria morrer. Ele não queria mais enfrentar todas as situações das quais ele estava vivendo. E amados, Deus intercedeu para Moisés, também quando ele teve a luta para poder chegar e pedir para que o faraó pudesse libertar o povo, e ele intercedeu também a Elias. E se vocês lerem na Sagrada Escritura, vocês vão ver, ele mostrou situações como se fosse um desafio com a natureza. De tudo aquilo que Elias pôde ver a graça de Deus, e se fortaleceu porque um anjo foi até ele, esse anjo enviado por Deus, e alimentou a ele, deu a ele de beber, e ele seguiu o seu caminho, porque o seu caminho era longo, era de 40 dias e 40 noites, para superar todas as dificuldades da qual ele tinha que ali ter. Então, vejam que tudo isso Deus fez
E assim também essa situação aqui, de Jesus, quando Jesus andou sobre o mar, então Deus mostrou a sua força, o seu poder para todos aqueles que têm confiança e creem em Deus. Nenhum homem poderia andar sobre o mar, mas isso eles puderam viver. E eles, amados, chegaram a sentir o medo, achar que à frente deles estava um fantasma, e não era isso. Então era Jesus que veio para fortalecê-los, acalmar o mar e levar a eles até a outra margem, para poder fazer também os outros trabalhos dos quais assim teriam que ser. Jesus nos fortalece. Amados irmãozinhos, Jesus nos dá uma tarefa, e Ele quer nos fortalecer para que nós possamos ir de encontro à nossa salvação. E muitas situações difíceis nós vivemos em nossa vida, principalmente, digamos assim, a juventude que ela está iniciando o seu caminhar, passará por muitas situações, passará por muitas tribulações, das quais nós, já com mais idade, já passamos, e não estamos livres de passar por outras muitas turbulências. E esta palavra da qual o apóstolo maior coloca para vocês, para esse serviço divino, é justamente para isso, para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês possam ver na Sagrada Escritura todo o amor, toda a intercessão que Deus fez para com aqueles que muito lhe amaram, que muito respeitaram a Ele e que muito chegaram, amados, a confiança e saber que jamais Deus iria deixá-lo só. Quero dar aqui também um outro exemplo, do qual diz respeito a José, né? José, filho de Jacó, o qual não tinha primogenitura, que era de seu irmão, e por conta disso, ele foi vendido como um escravo, e ele sofreu muito, passou por um período, e não foi um dia, 2 dias, ele passou por um período grande ali de provação, até, amados, Deus mostrar para ele que tudo aquilo que ele tinha dito a ele, mas mostrar para ele que a sua benção sobre ele iria acontecer. E, amados, sabemos a história de José, e sabemos que ele não foi vingativo, ao contrário, ele pôde também ajudar os seus irmãos. E, amados, vejam o quanto Deus ajuda aqueles que querem seguir a sua vontade. E, amados, com as tribulações que muitas vezes passamos, apesar de todos os nossos esforços, continuamos, muitas vezes, praticando o mal. Quando eu li essa palavra aqui que o apóstolo maior colocava para nós, eu pensava assim, poxa, mas nós vamos na igreja, a juventude vai nos serviços divinos, a cada mês tem o serviço divino para a juventude, em breve, com a vontade de Deus, logo volta à normalidade, vocês vão ter os serviços divinos presenciais. E aí ouvimos essa palavra, né, onde aqui o apóstolo maior diz: apesar de todos os nossos esforços, continuamos praticando o mal. Aí, então, a gente consegue fazer uma ligação formosa com aquilo que foi que o apóstolo Paulo fez. Ele era um apóstolo, né? E o que ele disse em Romanos, ali no capítulo 7, no versículo 19, ele disse o quê? O mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Então, vejam, amados, e todo o trabalho, também, muitas vezes que temos que fazer na igreja,
então muitas vezes não o fazemos como deveria de ser, e há situações que nós pensamos que elas não mudam, principalmente no tempo que nós vivemos, e tudo isso são tribulações que nós vamos vivendo, mas nós não podemos perder a confiança em Deus. Jesus reconhece todos os nossos esforços, Jesus reconhece todas as nossas preocupações e, amados irmãos, Ele quer nos ajudar. Assim como Ele ajudou os seus discípulos, Ele também quer nos ajudar. E vejam, amados, que Ele quer se dirigir a nós para mostrar para nós que estamos protegidos se estivermos ligados a Ele. E de que forma isso é possível? Participando dos ofícios divinos, ouvindo a prédica anunciada através do Espírito Santo. Então, tudo isso é colocado para que possamos estar numa situação confortável, da qual Deus olha sempre por nós. E assim como Ele teve muito presente no Antigo Pacto, através de Jesus, amados irmãos, e o Espírito Santo, Ele está muito presente entre nós e quer nos dar a força para que possamos seguir à frente. Podemos, amados irmãos, realmente confiar e acreditar que o Senhor vai nos fortalecer, vai nos ajudar, mas para isso, amados irmãos, temos que confiar na sua graça e na sua bênção. E vendo que se fatigavam de remar porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigia da noite, aproximou deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram, então eles foram temerosos. E, amados irmãos, passaram por uma dificuldade, da onde aqui deram grandes gritos. E muitas vezes, amados irmãos, nós também nos assustamos. Muitas vezes, amados irmãozinhos, questionamos: por que isso? Por que aquilo? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Mas, amados, deixamos na mão do Senhor, confiamos a Ele. E pedimos a Ele em oração para que Ele nos dê força, para que nós possamos confiar assim como os primeiros apóstolos confiaram, confiar assim como os nossos apóstolos vão à frente e oram por nós e pedem por todos nós, e fazemos o nosso trabalho. Confiamos e nos alegramos e sabemos que o Senhor sempre vai estar perto de nós e sempre vai nos dar força para seguirmos à frente. Amém. Assim também está entre nós o amado pastor Alberto. Eu pediria para que ele colocasse aquilo que está em seu coração. Amada juventude, é uma alegria que nós, mais uma vez, podemos estar aqui diante do altar, ouvindo essa palavra que traz muito conforto para nós. Quando o Senhor Jesus chegou aos discípulos, eles estavam passando por uma situação realmente de preocupação. E isso, essa passagem, nós podemos refletir nas nossas vidas em algumas vezes. Aqui fala que
Eles estavam no barco e eles lutavam, né? E ao que parece não tinham muito êxito. Diz assim, e fala que se fatigavam a remar. E muitas vezes a nossa vida é assim, né? A analogia do barco em nossas vidas, nós muitas vezes usamos essa analogia, né? Dos dois remos, do barco na direção correta, contra a correnteza. Muitas vezes nós fazemos essa comparação, né? De que como se nós estivéssemos num barco. E aqui não era só uma analogia, era uma passagem que os discípulos viviam ali naquele momento. E quando viram o Senhor Jesus Cristo, no primeiro momento eles se assustaram, mas depois se alegraram. E amados irmãos, nunca será diferente nas nossas vidas. Por muitas vezes, quando estivermos passando em situações de dificuldades, sempre o Senhor virá até nós. Sempre o Senhor vem até nós. Seja, amados jovens, através da palavra que nós temos aqui do altar de graça, seja em uma oportunidade do encontro com os nossos irmãos, com os nossos servos. Muitas vezes nós estaremos fatigados, mas veremos a presença do Senhor Jesus. E isso é consolador. E se ainda nós quisermos fazer uma analogia das nossas vidas como um todo, o encontro final será ainda com o Senhor Jesus Cristo, né? Não só em partes, mas a nossa vida como um todo. O encontro final será com o Senhor Jesus Cristo. E seremos consolados. E teremos alegria. E chegaremos à salvação das nossas almas. Portanto, então, amados jovens, guardemos essa passagem também. Assim também como aquela passagem que o amado ancião comentou de Elias, ele estava entregando. Ele já não tinha mais forças. Mas o Senhor foi lá e teve um encontro com ele, e por um sonho ele pôde novamente se levantar. Então, amados jovens, confiemos no Senhor. Ele sempre terá um encontro conosco e trará toda a força e consolo que nós precisamos. Amém. Amados irmãozinhos, com aquilo também que o amado pastor Alberto pôde dizer, muitas vezes do cansaço, a falta de ânimo, como foi esse exemplo do apóstolo maior aqui a respeito de Moisés e Elias. O apóstolo maior coloca uma situação também muito importante para que nós temos que refletir. Ele diz que assim como Jesus, ele pôde colocar para nós que dois novos mandamentos vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus também, ele fez menção a situações da qual 2000 anos atrás, e é muito importante para nós hoje, que às vezes assim é difícil da gente, às vezes é uma situação assim que poderíamos pensar, impossível eu fazer isso. Assim como Jesus disse, amar o seu inimigo. E às vezes pensamos assim, mas com tudo isso que as pessoas fazem, essas situações, muitas coisas que acontecem, como é que eu vou amar o inimigo com as atrocidades, as coisas ruins que ele faz? Também diz que, como eu vou ser a plenitude e a estatura de Cristo? Como eu vou ser semelhante a Deus? Com todas essas dificuldades, com todas essas situações que acontecem. Mas o apóstolo maior nos fortalece dizendo que Cristo está
sempre presente a nós. E a cada serviço divino, o Espírito Santo, ele tem algo para nos revelar, para que a gente possa cumprir com todas essas situações, todos esses exemplos dados de Jesus para todos nós. E ele não deu esse exemplo para esse, para aquele ou para aquele outro. Ele deu para toda a humanidade, para todos os filhos de Deus. Então é uma coisa, amados, que a gente nós temos que nos esforçar. Nós temos que vencer esses ventos contrários. Assim também como os discípulos conseguiram vencer, com a ajuda de Jesus. Porque para nós também não vai ser diferente. Com a ajuda de Jesus, nós vamos poder amar nossos inimigos. Com a ajuda de Jesus, nós vamos conseguir seguir seus exemplos. Com a ajuda de Jesus, nós vamos ser a semelhança de Deus, buscando a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso interior, fazendo a bondade, amados irmãos, tendo a humildade, amor no coração, para fazer o melhor ao nosso próximo, como a nós mesmos. Se assim o nós fizermos, com certeza, amada juventude, vocês vão ter um caminho mais tranquilo. Se vocês colocarem isso em vossas orações, vocês vão conseguir, agora, principalmente aqueles que estão ingressando, aqueles que foram confirmados, aqueles que tiveram voto da confirmação, vão conseguir ter forças dadas por Cristo para seguir o caminho, que muitas vezes tem o vento contrário, mas o Senhor nos ajuda para que possamos seguir em frente, vencer tudo isso e chegar ao nosso objetivo, que é alcançar o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa temos que colocar em nossas orações, nunca esquecemos, porque isso veio de um apóstolo maior, onde diz que as nossas orações temos que colocar: Pai, encurte os tempos e mande seu Filho vir nos buscar, porque os tempos são difíceis. E queremos rogar sempre isso ao nosso Pai Celestial. Amém. Agora também, o nosso irmãozinho vai tocar um hino de arrependimento, e que possamos também refletir nessas palavras de hoje, nesse serviço divino, possamos refletir para também conseguir nos arrepender daquilo que muitas vezes fizemos ou passou em pensamento em nós, e é um momento sublime para podermos assim ter o perdão de nossos pecados através da oração do Pai Nosso. Amém. Amados, oramos todos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Por encargo do meu enviador, o apóstolo, vos anuncio a feliz mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados, e que a paz do ressuscitado esteja em cada um de vós, para sempre. Amém. Amado e bondoso Pai Celestial, agora queremos agradecer a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado pela palavra, pela manifestação do Espírito Santo do altar vivente. E o Senhor tem nos ajudado a irmos assim dignamente à frente e saber perdoar e sermos perdoados. E buscar com isso a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele esteja sempre presente de nós, através de nossas orações, através de nossos rogos, através dos seus exemplos maravilhosos, que nos fortalece. Quanto mais praticamos, Pai, mais exercitamos esses exemplos formosos de Cristo, mais estaremos perto do reino de Deus. Poderemos viver aqui sobre essa terra a graça maravilhosa de estarmos perto de Deus, estarmos perto de Cristo e termos em nós os dons do Espírito Santo. Assim também queremos pedir a Ti, Pai amado, a Tua benção para todos os nossos jovenzinhos, Pai, para que eles possam se manter fiéis, para que eles possam se desprender muitas vezes das coisas do mundo para poder estarem atentos com aquilo que é a Sua vontade. Porque o Senhor se manifesta do altar vivente na Tua casa para nos dar o alimento necessário para sermos fortificados. E é aqui, somente aqui que conseguimos buscar a isso, Pai. Não estamos impedidos das coisas materiais, mas temos que saber que o mais importante para nós é estarmos debaixo da Tua benção, debaixo da Tua graça, no raio de benção do qual esse o Senhor tem colocado para nós. E com isso eu peço a Sua benção a todos os nossos jovenzinhos, os que estão presentes, os que nesse serviço divino por internet, os que estão ausentes por esse ou qualquer outro motivo, a Tua benção a eles também. E também a Sua benção a todos os seus familiares, onde temos que rogar por todos os nossos que estão em nossa volta, Pai. E dê a eles também, aos nossos irmãozinhos, essa graça e a benção de ser um exemplo vivo, Pai, um testemunho vivo, por seguirmos os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo e seguirmos fiéis essa graça, essa benção tão maravilhosa da qual o Senhor tem nos colocado. Queremos nesse momento também pedir a Ti, Pai, a Tua benção pelas oferendas feitas pelos Seus filhos, com amor, com reconhecimento, com gratidão. E sabemos que essas são administradas por mãos limpas e revertidas em benção em Sua casa. Que possamos também sempre estar fiéis, Pai, voltado às oferendas que são também assim de Teu agrado. Amado e bondoso Pai, também aqui não ficaremos mais, iremos de regresso aos nossos lares. Rogamos a Ti a Tua benção, Pai, e pedimos, Pai, a união dos filhos de Deus cada vez mais por aquilo que é a Sua vontade. E tudo isso, Pai amado, queremos pedir em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja para sempre em cada um de vós. Amém. Amados irmãozinhos, assim para mim foi uma alegria muito grande poder participar com vocês desse serviço divino. E também amanhã teremos o serviço divino dominical, nosso serviço divino do domingo. Como já temos ouvidos,
Várias congregações já estão abertas. Então, amada juventude, não percam essa oportunidade tão maravilhosa de poder estar presente no serviço divino, porque amanhã também teremos a benção na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante para cada um de nós. Então, sempre que possamos, vamos participar juntos na comunhão de filhos de Deus e agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele está nos fazendo, e esses ventos fortes que já estão se acalmando e estão também nos liberando para poder estar presente nos serviços divinos presenciais. Até sempre.